Pena de multa. Pessoal, como a gente já sabe, tem falado desde o início desse semestre, não só de prisão vive a pena, né? Na verdade, existem 3 espécies de pena admitidas no Brasil, conforme o Código Penal, que está em conformidade com a Constituição. Então, são 3 as espécies de pena. Pena privativa de liberdade, o cárcere, né? Pena de prisão. Pena restritiva de direitos e pena de multa. Sim, tem multa no direito penal. Só que a multa do direito penal, ela não tem o caráter indenizatório que a gente conhece na multa ou na indenização, na composição do direito civil, né? Aqui no caso penal, a pena de multa é pena e, portanto, ela tem um caráter inerentemente de retribuição. Por mais que a gente tenha discutido pra caramba os fins da pena, as teorias dos fins da pena, mas pena, de certo modo, de um jeito ou de outro, em maior ou menor grau, é castigo, né? Então, essa pena de multa, a gente não tem que ver como exatamente a mesma coisa do que a gente sabe que existe por aí de multa, de composição de dano, de indenização na esfera civil. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando da pena de multa. Pena de multa no nosso Código Penal está prevista entre os artigos 49 e 52, que eu vou pedir que vocês procedam à leitura desses dispositivos, porque naturalmente aqui no vídeo a gente não vai conseguir ler todos os artigos, né? Vou mencionar apenas aqueles que tratam sobre o que eu estiver falando. O artigo 49, ele pretende conceituar a pena de multa, mas ele traz um pequeno equívoco técnico. Ele diz o seguinte: a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Na verdade, o pagamento ao fundo penitenciário é a execução da pena de multa, né? A pena de multa não consiste no pagamento. A pena de multa consiste na obrigação, no dever de pagar ao fundo penitenciário a quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Então, isso é uma coisa, né? A pena de multa, ela não vai ser paga à vítima ou à família da vítima, porque isso é coisa de indenização civil, não é disso que a gente está falando. Eu estou insistindo muito nisso porque quando a gente ouve multa, com muita frequência nos remete a qualquer outra coisa que não seja penal, né? Então a gente tem meio que esse raciocínio que liga direito penal com cárcere e qualquer outra coisa não seria penal. Importante a gente reforçar que a multa como pena existe e que é diferente do que a gente conhece legalmente como multa. Então, a pena de multa não é aplicada à vítima ou à família da vítima, não é paga à vítima ou à família da vítima, né? Ela vai ser paga a esse fundo penitenciário. O artigo 49 fala que ela vai ser calculada em dias multa. Essa, na verdade, é a unidade, né? Em que a pena de multa será estabelecida na sentença. E no Brasil, a gente adotou o sistema de dias multa para aplicar a pena de multa. Muito simples a aplicação da pena de multa, vou explicar a vocês. Então, por que o indivíduo mereceria pena de multa? Vamos lá. Existem algumas situações que podem fazer com que o indivíduo que praticou o crime responda por pena de multa. Primeira situação, porque eu estou falando, não é nenhuma ordem específica. Primeira situação, o tipo penal que ele praticou comina a pena de multa cumulada com a pena privativa de liberdade. Então, ele praticou um tipo penal que na pena combinada está escrito lá, reclusão ou detenção de X a Y anos e multa. Exemplo, crime de estelionato. Lá no 171 do nosso Código Penal, a pena combinada é reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então o sujeito que foi condenado pelo crime de estelionato, ele vai receber, né, a aplicação da pena privativa de liberdade, que a gente vê em sala de aula, e junto com a aplicação da pena de multa, porque o tipo penal que ele praticou combina as duas penas cumulativamente. Outra hipótese que pode fazer o sujeito responder por pena de multa ele pode ter praticado um tipo penal que combina alternativamente a pena privativa de liberdade e a pena de multa. Então, o tipo penal que ele praticou traz na pena combinada, assim, reclusão ou detenção de X a Y anos ou multa. E aí, se ele praticou essa espécie de tipo penal, o juiz vai escolher se quer que o indivíduo responda, né? Cumpra a pena privativa de liberdade ou a pena de multa. Exemplo, crime de dano, artigo 163 do Código Penal. O artigo 163 traz lá na pena combinada detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, o sujeito que foi condenado pelo crime de dano, ele vai responder ou pela detenção de 1 a 6 meses ou pela pena de multa. E existe uma outra hipótese do sujeito responder pela pena de multa, que o tipo penal que ele praticou não combina a pena de multa.
combinou a pena privativa de liberdade e aí o juiz aplicou a pena privativa de liberdade, mas chegou a um valor de pena privativa de liberdade que dá para converter em pena de multa. A gente fala sobre isso em sala de aula. Evitar o cárcere é sempre interessante, porque o cárcere é a pior forma de pena possível e porque a situação carcerária brasileira é lamentável. Então, evitar o cárcere é muito importante, desejável por muitos motivos e o nosso legislador não esqueceu isso. Então, o nosso legislador permite que a pena privativa de liberdade aplicada seja transformada em pena de multa. Isso também a gente vê em sala de aula. Vai ser o caso da multa substitutiva, artigo 60, parágrafo 2º do Código Penal. Muito bem, então essas são as situações que podem fazer com que uma pena de multa alcance o indivíduo. Como é que, sendo necessário condená-lo por pena de multa, como é que o juiz vai aplicar a pena de multa? A aplicação da pena de multa passa por 3 fases. Primeira fase é o estabelecimento da quantidade de dias multa, que, como eu disse a vocês, não deixa de ser uma unidade, né, que é utilizada para a aplicação da pena de multa. Então, a quantidade de dias multa que vai ser imposta a este condenado vai ser entre 10 dias multa e 360 dias multa. Não precisa decorar isso, está no texto do Código Penal, artigo 49, caput, parte final. O mesmo 49 que eu li o início, né, aquele conceito que está tecnicamente errado, termina falando, será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Então, muito bem, então o indivíduo ele vai receber a pena de multa em forma de dias multa, no mínimo 10, no máximo 360. Como é que o juiz vai fixar entre 10 e 360? Qual é o critério dele? O critério dele é a gravidade do delito, né? Quanto mais grave for o delito, mais dias multa serão aplicados para esse indivíduo. Quanto menos grave, menos dias multa. Então, vai ficar entre 10 e 360, a depender do quão grave foi o que ele fez. Muito bem, estabelecida a quantidade de dias multa, o juiz passa para a segunda fase, que é estabelecer o valor de um dia multa, valor em reais, né? Para transformar esse dia multa em dinheiro, para o indivíduo saber como que ele tem que pagar, o quanto ele tem que pagar, né? Esse valor de um dia multa do condenado vai respeitar os limites do artigo 49, parágrafo 1º, que determina que o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Vamos traduzir para bom português. O valor de um dia multa vai ter que respeitar os seguintes limites. 1/30 de salário mínimo é o mínimo. Mínimo valor para um dia multa. E o máximo são 5 salários mínimos. Tá bem? Então, o juiz vai precisar fixar o valor de um dia multa entre esses dois limites do 49, parágrafo 1º. Esse salário mínimo é o salário mínimo vigente na data do fato. Como a gente aprendeu em Direito Penal 1, a data do crime, o tempo do crime é o tempo da conduta, né? Ainda que outro seja o momento do resultado. Então, só dando essa lembrada. E aí, muito bem, qual o critério utilizado pelo juiz para fixar esse valor de um dia multa entre 1/30 de salário mínimo e 5 vezes o salário mínimo? O critério é a condição econômica do réu, do condenado, né? Então, a depender da condição econômica dele, se for muito ruim, vai se aproximar, o valor de um dia multa vai se aproximar de 1/30 de salário mínimo. Se a condição dele permitir, condição econômica dele permitir, o juiz vai fazer com que esse quantum se aproxime do máximo, né? Que são 5 vezes o salário mínimo. Percebam que esses dois critérios, eles não podem e não terão qualquer interferência um no outro. A gravidade do delito é uma coisa, a condição econômica do condenado é outra coisa, tá bem? Isso é muito importante. Então, por mais grave que tenha sido a conduta do indivíduo, por mais grave que tenha sido o crime que ele praticou, isso só pode aumentar a quantidade de dias multa que vão ser aplicadas para ele. Não pode aumentar o valor de um dia multa. O valor de um dia multa só vai ser aumentado ou diminuído a depender da condição econômica do réu. De igual forma, por mais que esse condenado, esse réu, enfim, depois condenado, né, seja rico, milionário, bilionário, se o crime que ele praticou não é tão grave assim, não adianta. Essa condição econômica maravilhosa não vai poder interferir no outro critério. Então, são coisas separadas. Então, de novo, primeira coisa que a gente vai fazer para aplicar a pena de multa é gravidade do delito para estabelecer quantos dias multa? Entre 10 e 360, 49 caput. Segunda fase,
Condição econômica do réu, para a gente saber quanto vale um dia multa, entre 1/30 do salário mínimo e 5 vezes o salário mínimo. 49, parágrafo 1º. São critérios que não se misturam, tá bom? Um não pode influenciar no outro. Beleza. Se por acaso esse condenado ele tem uma condição econômica muito boa, o juiz vai fixar lá em 5 vezes o salário mínimo, certo? Certo. Mas às vezes pode acontecer de mesmo fixado no máximo o valor de um dia multa, o juiz perceber que essa pena continua irrisória, desproporcional ao que o indivíduo fez, né? Ao crime que ele praticou. Se isso acontecer, diante dessa hipótese em que o condenado tem uma condição econômica maravilhosa, fixou o valor de um dia multa no máximo e ainda assim não fez tanta diferença para ele, digamos assim, não teve um caráter de pena, que é um caráter de retribuição proporcional ao que ele merecia, conforme o julgamento ali do juiz, pode-se proceder a uma terceira etapa, que é a etapa descrita no 60, parágrafo 1º, que diz: a multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz embora aplicada no máximo. Então, se você tiver um condenado que tem uma situação econômica muito boa e que fez com que o juiz, no caso uma questão de prova, o juiz é você, né? Fez com que o juiz aplicasse um dia multa como 5 salários mínimos e ainda assim esse valor não é um valor que vai impactá-lo, esses 5 podem ser multiplicados para até 3. Então aí o máximo de valor de um dia multa vai até 15 vezes o salário mínimo, tá bem? O indivíduo que não pagou a pena de multa que lhe foi aplicada, ele vai preso? Não, não caiam nessa. Já foi assim, já tivemos essa resposta, né? O indivíduo foi apenado com pena de multa, não cumpriu e então vai preso. Hoje em dia não é assim, né? O entendimento é que a pena de multa, ela vira dívida ativa da Fazenda Pública. Ou seja, não pagou, vai sofrer a legislação, as consequências determinadas por essa legislação, né? De créditos tributários, de execução, que é um negócio que a gente não sabe aqui em penal. Então, a não execução da pena de multa que foi aplicada ao indivíduo não vai gerar a prisão dele, em hipótese alguma, tá bom? Não em tese, né, gente? Se tem alguém fazendo isso por aí, está errado. É isso.